Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da saída do centroavante Matheus Lucas do Clube do Remo. Qual foi o motivo desse desligamento? E também a gente vai falar sobre o mês decisivo de julho para o Clube do Remo. Como esse mês pode impactar no futuro do Clube do Remo na temporada e no planejamento também para o ano de 2025. Quero falar também sobre a próxima partida do Clube do Remo, que será fora de casa, diante do Caxias. Qual é o objetivo do Remo nesse jogo tão importante? O Leão que venceu ontem a equipe do Ferroviário e voltou aí a se aproximar do G8 e ainda sonha com uma classificação para a segunda fase da Série C. Antes, peço muito que vocês deixem um like aqui nesse vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Entrou no vídeo, deixa o like, é muito importante. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca aí de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Batemos os 28 mil e agora vamos em busca dos 33 mil. Vem com a gente. Esse vídeo que tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito, saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Hoje tem Eurocopa, tem Copa América, tem também aí Brasileirão Série A, Série B, Série C, Série D, enfim, vários jogos pelo Brasil e pelo mundo. E você pode se cadastrar no nosso link exclusivo e concorrer também a uma camisa do Clube do Remo. Jogue com responsabilidade com a Bet do Brasil. Recado também da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir no seu futuro e investir também no teu conhecimento na área da saúde com o estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis e invista na tua qualificação profissional. Bom, galera, eu quero primeiramente começar conversando com vocês aqui sobre o andamento ainda da 11ª rodada da Série C, que vai acontecer e vai finalizar, essa rodada que vai finalizar na próxima quarta-feira. E 2 jogos interessam muito para o Clube do Remo, tá? A partida entre Tombense e a equipe do Londrina. O empate nesse jogo seria ideal, 2 equipes que estão ali, né, na parte de baixo do G8, salvo engano, o Tombense é o 7º colocado e o Londrina é o 9º, então o empate aí seria bem interessante porque seguraria a pontuação dessas 2 equipes. E também o jogo entre CSA e Figueirense. CSA, nesse momento, a primeira equipe no Z4 e o Figueirense é o 5º colocado. Então o empate também nesse jogo do CSA com o Figueirense seria interessante, porque nenhuma das equipes ali venceria e somaria 3 pontos, tá? O Remo que venceu outra equipe do Ferroviário do Ceará e agora está a 3 vitórias de garantir a manutenção para a Série C do ano que vem, tá? O Remo chegou aos 13 pontos, ultrapassou o ABC e ultrapassou o próprio Ferroviário e voltou à 10ª colocação da competição nacional. Ultrapassou o ABC pelo número de vitórias. E a equipe azulina que entra em campo na próxima segunda-feira, na verdade no dia 8, né, de julho, na outra segunda-feira, fora de casa contra a equipe do Caxias. E assim, eu estou observando alguns torcedores dizendo que esse jogo é interessante para o Remo trazer um empate. E eu vou discordar educadamente 100% dessa galera que pensa que o empate contra o Caxias é um bom resultado. Não, pessoal. O Remo precisa da vitória fora de casa. Não só pela situação na tabela do Caxias, que é hoje o vice-lanterna, mas principalmente pela gordura que o Remo não tem mais para queimar. O Remo precisa recuperar os pontos que ele já perdeu em casa, fora de casa. Restam 8 jogos para o Clube do Remo na Série C. 3 em casa e 5 fora. Ou seja, o Remo necessita vencer os jogos fora de casa. Sabe por quê? Porque uma equipe, para sonhar com uma classificação, ainda mais na fase que o Remo está, que são chances
remotas ainda, essa equipe precisa abraçar a regularidade. Não tem, vocês podem pesquisar todas as edições da Série C, não teve uma equipe que não se classificou, que se classificou sem deixar, por exemplo, de vencer 3 jogos seguidos. E o Remo, desde 2020, não consegue, jogando a Série C, alcançar essas 3 vitórias seguidas. Só em termos de comparação, no ano passado, o Paysandu, nosso rival, tinha 12 pontos nessa mesma fase da Série C. 12 pontos. E estava, se eu não me engano, na 13ª posição. Estava, inclusive, atrás do Clube do Remo na 11ª rodada. E conseguiu a classificação. E conseguiu, consequentemente, o acesso. Mas sabe por quê? Porque o Paysandu teve uma regularidade. O Paysandu engatou uma sequência de jogos e conseguiu ali uma classificação. Depois, com outro campeonato, conseguiu ali o acesso. Eu usei o exemplo do rival porque é o exemplo mais recente e está aqui do nosso lado. Agora, peguem as últimas campanhas aí da Série C de equipes que conseguiram uma arrancada final e depois, consequentemente, subiram. Em 2022, por exemplo, o próprio Vitória, que com um milagre, o Vitória tinha 2% de chances de classificação, estava quase lutando contra o rebaixamento, engatou uma sequência de vitórias, se classificou e depois conquistou o acesso. Então, gente, não tem como. O Remo só vai se classificar se ele engatar uma sequência de vitórias. E a gente precisa bater nessa tecla para que esse elenco entenda. E a diretoria também entenda. E daqui a pouco eu falo sobre contratações. Porque o jogo do dia 8 contra o Caxias é mais um jogo de 6 pontos. E vai estar cheio de confronto direto, de jogo de 6 pontos até o final dessa primeira fase da Série C. Depois que o Remo enfrentar o Caxias, ele vai para uma pedreira fora de casa contra a Ferroviária. Mas olha como o Remo pode chegar grande para esse jogo contra a Ferroviária se ele vencer a equipe do Caxias. Mas enfim, a gente ainda vai falar muito sobre esse jogo por aqui com vocês durante essa semana. Vai também trazer aí os destaques do Caxias. Mas é muito importante vencer para a gente alcançar essa regularidade nesse momento crucial da competição. Agora falando sobre o mês de julho, que pode ser decisivo para a gente. Eu vou explicar por quê. Por 2 razões. Primeiramente, porque a janela aí de transferências da Série B e também do futebol internacional vai se abrir. E vai ter muito jogador que está disputando a Série B e também jogadores da Série D que não irão ser contratados por times da Série B que poderão ficar disponíveis no mercado. Até porque a fase final da Série D, perdão, a fase de grupos da Série D está chegando na sua fase final. Então vai ter muita equipe com bons jogadores ficando aí sem calendário para o restante do ano. E o futebol internacional também vai abrir a janela, então vai ser interessante também olhar para esse mercado. Aí que tá, será que o Remo está se movimentando? Está analisando realmente esse mercado para trazer esses reforços? Reforços com letras maiúsculas para chegar aqui e ajudar o elenco que está necessitando dessas contratações. Outra situação que vai ser muito importante, que aí é um trabalho já externo, é o trabalho do setor jurídico do Remo. Porque o Remo pode fazer os últimos 3 jogos da Série C sem torcida. Mas se o jurídico do Remo, que a gente sabe da competência, conseguir provar a inocência do Remo lá no STJD e o Remo não ser punido, não pegar ali um gancho, uma suspensão, o Remo ainda pode ter a sua torcida nos últimos 3 jogos da Série C. Ontem, pouco mais de 3 mil torcedores foram anunciados lá no Baenão, mais um público abaixo, até porque, como eu disse, o Remo ainda não conseguiu empolgar o seu torcedor em 2024 e o público reflete, né, a fase que a equipe vem vivendo. E só depende do próprio Remo trazer novamente o torcedor para perto dele, com essa regularidade que ele precisa abraçar. Então, é um mês de julho muito crucial, porque pode definir o nosso futuro esse ano e o nosso futuro para o ano que vem também. Porque se o Remo conquistar um acesso, que seria hoje, né, milagroso pelo que a gente está jogando, pelo que esse elenco tem de qualidade, seria muito interessante para o ano que vem. Agora, se não conseguir, realmente já vai ter que usar esses 4 meses que a gente ficaria parado para planejar o ano que vem. Bom, o Remo anunciou hoje nas suas redes sociais, no seu site, na verdade, né, uma nota oficial, do desligamento oficial do
centroavante Matheus Lucas. Ontem à noite, na nossa live pós-jogo, eu comentei com vocês que o Volta Redonda estava interessado na contratação do Matheus Lucas e possivelmente já iria anunciar essa contratação. O Volta Redonda está perdendo, deve perder, né, o Ítalo Carvalho, que é um dos artilheiros da Série C, para o futebol do exterior, e imediatamente o Volta Redonda foi para o mercado em busca de um substituto. O Matheus Lucas, centroavante de 25 anos, que fez o Campeonato Carioca pela equipe do Boa Vista, marcou 7 gols por lá e chegou como um dos reforços para a Série C. Reforços para a Série C. Para tentar melhorar esses números do nosso ataque. Mas ele teve pouquíssimas chances. Eu lembro do Matheus Lucas ter entrado em 2, 3 jogos no máximo nessa Série C. E foi sempre uma pergunta que a gente fez aqui no canal, que vocês também, torcedores, fizeram. Por que o Matheus Lucas não teve mais oportunidade? Por que um Ribamar, por exemplo, que não ganha pouco no Remo, tem tantas chances? Por que o Ribamar ainda segue no elenco do Clube do Remo, se com a camisa azulina ele tem apenas 2 gols? Eu não lembro de um ano em que a gente teve tanta pobreza ofensiva como a gente teve em 2024. E o Ribamar é um desses símbolos do porquê que a gente está passando por esse perrengue na competição nacional. Ontem, de novo, o Remo criou muitas chances, mas essa falta de qualidade ofensiva, ela tem tido esse preço para a gente, né? O Remo, inclusive, tem um saldo de gols negativo na competição. Eu tenho preocupação se lá na frente isso vai ser crucial para a gente conseguir ou não uma classificação ou, Deus o livre, ainda brigar contra rebaixamento. Então, é mais um jogador que chegou aqui com uma boa expectativa, não teve tantas chances e vai embora aí para disputar a mesma divisão que a gente, né? Vai reforçar lá o Volta Redonda. O Volta Redonda viu qualidade no cara e o Remo aqui não conseguiu aproveitar. O Matheus Lucas, que chegou ainda era o Gustavo Morínigo, agora com o Rodrigo Santana não foi muito aproveitado. Mas enfim, eu quero estar errado e esses caras dentro do Baianão estejam certos, né? Talvez o Matheus Lucas realmente não tenha sido um bom jogador aí nos treinamentos, só pode ter sido isso, porque não dá para aceitar outra desculpa que não seja essa, de que o cara, durante a semana, por exemplo, não tenha rendido nada. É a única explicação, realmente, né? E como eu disse, o mês de julho vai ser um mês decisivo para a gente vai precisar ir no mercado e fazer essas contratações, porque a gente necessita. Ontem, mais uma vez, quando a gente precisou do banco de reservas, a equipe caiu muito de rendimento. Caiu muito de rendimento e a gente tomou um sufoco desnecessário. Só para encerrar, tem alguns torcedores que não gostaram das críticas que eu fiz ontem em relação à atuação do Marcelo Rangel. E só para deixar claro mais uma vez aqui, eu não persigo o jogador aqui no canal. O jogador, quando vai bem, a gente elogia, quando vai mal, a gente critica, porque a gente quer ver o bem da instituição, cara. Não tem como eu vim aqui no canal e passar pano pro jogo que o Rangel fez ontem. Com a falha que ele teve, mais uma ontem. Aí a galera tá falando, poxa, mas ele salvou ali no final, fez aquele milagre. É verdade, mas o jogo só tomou aquela proporção perigosa pra gente porque o Marcelo Rangel acabou falhando naquele primeiro gol da equipe do Ferroviário e trouxe o Ferroviário pro jogo. Então a gente passou um sufoco desnecessário por um gol que ele tomou de uma falha, assim como ele falhou também no jogo contra a equipe do ABC. Gente, jogador quando falha, jogador quando erra, a gente vem aqui e critica, gente, porque a gente quer que o cara não volte a cometer os erros. E isso é simples. E o Marcelo Rangel, por não ter essa sombra no elenco hoje, não ter um goleiro reserva à altura dele, porque o Léo Lang, pelo visto, não é esse goleiro, ele vai ser o nosso goleiro até o final da Série C. O Remo dificilmente vai para o mercado em busca de um novo goleiro. Eu até queria que o Remo fosse, contratasse um goleiro para fazer sombra para ele, mas acho muito difícil que o Remo ainda contrate mais um goleiro, tá? E o Marcelo Rangel, sim, ele já nos salvou em 2024, mas também ele tem um número alto de falhas, e isso é fato. E isso é fato. Assim como também a gente critica o setor ofensivo pelos gols perdidos. Quantas e quantas vezes já critiquei aqui o Ribamar, que eu sinceramente não acredito mais. O Ítalo também, que já foi criticado, já fez os seus gols também. E é isso, gente. E é isso. Não precisa vocês ficarem irritados, né? Chamar quem critica o cara de secador só porque a gente deu uma opinião. Entendeu? Vocês podem, inclusive, idolatrar quem vocês quiserem. Vocês são livres para isso. Mas o fato é que ele falhou ontem, que
essa falha acabou contribuindo para a reação no Ferroviário e quase custou a nossa vitória. Isso não pode voltar a acontecer. Não pode voltar a acontecer. Beleza? Para o Remo conseguir o sucesso em 2024, ainda todo mundo vai ter que pegar de firme ali e deixar de errar. E só para lembrar, né? Ontem, por exemplo, a gente teve duas atuações aí de jogadores que recentemente um foi muito mal e o outro foi bem. O jogo contra o Ipiranga, o Curuá foi muito elogiado pelo jogo que ele fez. Mas ontem ele foi um dos piores em campo. Errou muito. E ontem, por exemplo, o Pavani talvez tenha feito a sua melhor partida com a camisa do Remo. Deu assistência, fez gol, se entregou, enquanto teve fôlego estava ali colaborando, mas também já foi um jogador que a torcida já cobrou muito e melhorou no jogo de ontem. Tomara que ele também consiga alcançar essa regularidade nessa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. Só quem vai ganhar com isso é o Clube do Remo. Bom, para encerrar aqui, queria só trazer o recado da galera da Estileira Bonés, para você que tem aí a tua empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do canal. Entre em contato com meu amigo Etienne Nóbrega e faça teu orçamento com a galera da Estileira Bonés. E recado também da Vilhena Contabilidade, para você que tem aí a tua empresa e quer prestar todos os serviços de contabilidade, entre em contato com meu amigo Rafael e do teu celular mesmo você resolve todos esses problemas com a facilidade que a galera da Vilhena Contabilidade dispõe para todos vocês. Queria dedicar esse vídeo aqui hoje ao meu tio Cosme, que está passando aí por um problema de saúde. Ele é muito fanático pelo Clube do Remo, é um dos caras aí que desde criança eu vi torcendo pelo Leão, viu grandes times do Clube do Remo e está passando agora por um problema de saúde, né? E eu estou aqui gravando esse vídeo, né? Dedico também a vitória de ontem do Clube do Remo para ele, que ele possa se recuperar o quanto antes e estar 100% com a gente, vibrando e torcendo pelo Leão Azul Paraense. Melhoras, tio. Fica com Deus aí, se Deus quiser, logo logo o senhor estará 100%. É isso, galera. Peço mais uma vez o like de vocês, que vocês comentem os assuntos desse vídeo e verifique também a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um ótimo domingo a todos. Tamo junto. Valeu.